A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 2. Participantes da natureza divina. Sexta-feira. O modelo da igreja primitiva. Ler com oração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 a 47. A desvalorização da palavra profética após a época de Paulo colocou a igreja numa situação de degradação, a qual foi agravando-se ao longo de 19 séculos. Deus, durante esse período, usou a reforma protestante para restaurar a justificação pela fé. Houve certa libertação dos absurdos e excessos que assolavam a igreja. Entretanto, pouco foi restaurado e muitos desvios permaneceram. No século XIX, o Senhor levantou e usou um pequeno grupo chamado Irmãos Unidos, que eliminou a hierarquia. Não havia entre eles títulos de pastor ou reverendo, e chamavam uns aos outros de irmãos. Apesar de ser mal vistos por outros grupos, eles foram fiéis às revelações recebidas. Infelizmente, pouco tempo depois, houve divisão entre eles. Na igreja em Sardes, muitos vícios ainda subsistiram. O Senhor precisava restaurar a palavra dos apóstolos, pois seu poder está em sua palavra. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Uma palavra sem o poder e a sabedoria de Deus não produz efeito porque o mero conhecimento bíblico e teológico não gera poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Capítulo 2, versículo 4. Diferentemente de mensagens teológicas e doutrinárias, a palavra dos apóstolos tinha demonstração de Espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A igreja primitiva perseverava no ensinamento dos apóstolos, por isso a obra de Deus prosperava. E perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. E ainda, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 a 47. É lamentável que ensinamentos diferentes tenham entrado na igreja desde o tempo do apóstolo Paulo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Ou seja, não ensinem diferentemente daquilo que estou ensinando, não tragam ensinamentos estranhos, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esses versículos nos mostram que a igreja precisa ter comunhão do ensinamento dos apóstolos. A igreja prospera, multiplica e cresce graças ao ensinamento dos apóstolos. Louvado seja o Senhor, pois o Espírito nos tem conduzido a isso. Tão logo recebemos uma palavra do Senhor, seu conteúdo é colocado nos panfletos de imersão, nos gritos de guerra, e essa palavra constitui o conteúdo de nossa comunhão. Assim, sinais, milagres e prodígios voltaram a acontecer em nossos dias, porque entre nós o Senhor tem liberdade para agir. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração.
Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.